Saúde em Revista. Olá amigos, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você toda semana, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria, que isso ocorre basicamente toda semana. Hoje nós vamos conversar sobre alguma coisa extremamente desagradável, que é a tosse. Quem nunca teve pelo menos uma tossezinha? Praticamente todo mundo já teve uma tossezinha, mas eu não estou falando exatamente dessa tossezinha. Eu estou falando daquela tosse um pouco mais persistente. A tosse é um reflexo aí do nosso sistema respiratório, no sentido de expulsar alguma coisa que está irritando ou comprometendo as vias aéreas. E basicamente a gente tem dois tipos de tosse. Nós temos aquela tosse irritativa, que é aquela tosse que não tem secreção, não tem expectoração, e a tosse produtiva, é aquela que vem acompanhada de catarro, né? E a tosse produtiva, ela pode ter um catarro esbranquiçado, pode ter um catarro esverdeado, amarelado, ou até com laivos de sangue, né? E cada um tipo de tosse tem uma causa específica. Então, por exemplo, as tosses que nós chamamos de irritativa, que é aquela que não tem aí expectoração e tal, elas estão mais relacionadas, como o próprio nome está dizendo, à irritação da orofaringe, da garganta. E essa irritação da garganta, uma inflamação da garganta, pode ser por algum processo infeccioso da garganta mesmo, amígdalas, ou então um processo alérgico ou irritativo. Por exemplo, aquelas pessoas que têm refluxo gastroesofágico, que é na hérnia de hiato, em que de repente o conteúdo gástrico reflui aí para o esôfago, causando aí uma irritação da parede esofagiana, pode fazer com que esse conteúdo também atinja a orofaringe, dando uma irritação na garganta, fazendo com que a pessoa então tussa. Os fenômenos alérgicos, de um modo geral, podem fazer com que também ocorra um certo edema, um certo inchaço das vias aéreas, e com isso levando aí uma incomodação e tosse. Ou então aqueles indivíduos até que têm aí bronquite, ou asma e tal, que também tem uma tosse irritativa também, porque existe aí uma certa broncoconstricção, ou seja, os brônquios, os bronquíolos se fecham e a pessoa tem uma necessidade de tossir até para poder ventilar um pouco mais. E as tosses produtivas já são diferentes, de um modo geral, estão relacionados a algum processo infeccioso, principalmente do pulmão, né? Então são as pneumonias. E as pneumonias, nós temos as pneumonias pode ser viral, né? por um vírus, e pode ser bacteriana e pode ser até por fungo. Cada uma vai produzir um tipo de secreção diferente, com características diferentes. Além dos processos infecciosos que podem levar aí a uma tosse produtiva, nós temos os problemas de aumento dessa secreção por um inchaço nos pulmões, um edema de pulmão, fazendo com que haja um extravasamento de líquido para o interstício pulmonar, e com isso a pessoa tem tosse com expectoração.
Normalmente isso ocorre quando a pessoa tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ou uma miocardiopatia em que o coração vai ficando fraco, não consegue bombear muito sangue que passa pelo pulmão, aumenta a pressão intrapulmonar e com isso ela tem uma expectoração, e muitas vezes essa expectoração, essa tosse com expectoração é acompanhada inclusive com alguns laivos de sangue. Não podemos esquecer também, quando a pessoa tem um enfisema pulmonar, esses fumantes crônicos podem desenvolver um enfisema pulmonar, que é a destruição dos alvéolos, que é a parte final aí por onde caminha o ar, ele chega através dos brônquios, bronquíolos, e atinge os alvéolos, que são praticamente uns saquinhos que fazem a troca do oxigênio com o gás carbônico, deixam o oxigênio no organismo e retiram o gás carbônico. E as pessoas que fumam muitas vezes têm essa destruição desses alvéolos, gerando então um enfisema pulmonar. E também no fumante, muitas vezes, eles têm a destruição dos cílios que estão lá nos bronquíolos. Esses cílios pulmonares, eles fazem com que eles acabam ajudando a pegar a impureza que está dentro aí das vias aéreas e jogando para fora. À medida que o indivíduo vai fumando, ele vai perdendo esses cílios e com isso vai acumulando secreção e por vezes ele começa a ter também sempre aí uma tosse com expectoração. E tem tosses também de origem neurológica ou até psicogênica, ou seja, nós temos tosse com as diversas possibilidades. E é claro, cada tosse tem um tipo de tratamento específico. Então, por exemplo, aquela tosse eminentemente irritativa, muitas vezes você usando aí medicamentos que são antitussígenos, que dão uma aliviada na tosse especificamente, pode ser utilizado e está até recomendado. Já na tosse produtiva, não se usa de pronto essas medicações que inibem a tosse, porque essas tosses produtivas estão auxiliando na toalete pulmonar, na limpeza do pulmão. E aí, a partir do momento em que você utiliza esses medicamentos que inibem a tosse, vai fazendo com que essa secreção se acumule dentro dos pulmões e podendo levar aí a uma piora do quadro infeccioso. Eu ainda não coloquei ainda, tem também um tipo de infecção que leva também a tosse com secreção, que é a sinusite. Né? A sinusite também faz com que haja uma tosse, ali eu diria que é até mista, entre irritativa e produtiva, porque na sinusite o que você tem é um acúmulo de secreção nos seios da face, que acabam descendo pela garganta, irritando a garganta, e a pessoa tem tosse. Só que essa tosse também a pessoa acaba expelindo aí um pouco de secreção. Então essa é uma tosse aí mista, por assim dizer. E na tosse produtiva, na tosse infecciosa, tal, na tosse que é decorrente de um processo infeccioso, nem todos eles, como eu falei, é causado por bactéria. Pode ser por vírus ou por fungos. Então, nem sempre há necessidade de utilizar antibióticos. E por outro lado, existem várias bactérias que podem gerar uma pneumonia, uma infecção de pulmão. E para cada tipo de bactéria, para cada grupo de bactéria, se utiliza um antibiótico específico. Então essa história diz assim, não sei quem teve aí uma pneumonia e usou tal antibiótico, então eu estou com pneumonia, eu estou com uma infecção de pulmão e eu vou usar o mesmo antibiótico. Está errado.
porque nem sempre a infecção é causada por uma mesma bactéria. E aí você utilizando um antibiótico de uma forma inadequada, você pode até prejudicar o processo infeccioso. E é muito comum a gente observar isso. Alguém diz, eu tive a questão de uns 2 meses, eu tive aí um quadro de infecção, o médico me deu tal antibiótico, que foi uma beleza, eu nem precisei tomar o tempo todo que ele pediu, ele recomendou para tomar por 10 dias, eu tomei por 3, 4 dias, resolveu, sobrou esse antibiótico, então vou tomar de novo. Não faça isso. Primeiro é isso. Se o médico te prescreveu o antibiótico por 7 dias, tome por 7 dias. Se ele te prescreveu por 10, tome por 10 dias. Se ele te prescreveu uma vez ao dia o antibiótico, tome uma vez ao dia. Se é de 12 em 12 horas, de 12 em 12 horas. E assim sucessivamente. Isso por quê? Porque, na realidade, o antibiótico tem que ser dado de forma estratégica. E o médico, e só o médico, tem a capacidade de primeiro fazer um diagnóstico para saber exatamente qual é o tipo de bactéria que está te acometendo no momento. E qual é o grupo de antibiótico e qual é o antibiótico que mais serve para aquela bactéria que você está tendo a infecção naquele momento. E mais ainda, e sabe exatamente qual é a dosagem, qual é a posologia, de quanto em quanto tempo e por quanto tempo você deve tomar um antibiótico. Então, não saia por aí tomando antibiótico de forma não orientada. Isso pode ser um tiro no pé e pode causar muitos problemas para você, porque você está gerando muitas vezes resistência bacteriana e a infecção passa a ser muito mais séria e mais difícil de ser tratada. Então fique atento para isso. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva agora no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até lá!